É É isso? justamente, é isso aí, entendeu? Tem gente que bota muita coisa copiada assim do livro, da internet, e eu não gosto não. Maravilha, parabéns, cara. A gente sabe, no geral, a gente leva isso em consideração, né? Porque é muito fácil hoje em dia saber quando sai da internet. Então, assim, o que a gente pede é que, no geral, se a pessoa precisou beber na fonte da internet para poder responder, que ela pelo menos coloque, né, a fonte, ó, tirei daqui e tal, por uma questão mesmo de você precisa citar, né, as suas fontes. Mas a gente sempre leva em consideração, assim, né, a diferença, assim, na hora de avaliar em relação aos envios, assim, a gente sabe quando a pessoa tirou da internet e aí isso acaba influenciando um pouco na avaliação. É que seja necessariamente ruim, né? Só é importante a gente tenta sempre deixar claro que se você vai usar um recorte de um texto de outra pessoa, você precisa citar a fonte, sempre, né? Dizer a quem pertence aquele texto. Mas assim, enfim, é isso. Sobre o PDCA, o que acontece? Você deve ter lido lá. Você tem lido pelo livro, Ricardo? O É livro pelo da livro, é pela da estante estante, pela virtual. estante. Maravilha. Então, eu não sei se você esteve na web em que a gente falou sobre o PDCA, mas eu disse lá que assim, eu gosto de pensar o PDCA como sendo o coração assim da gestão da qualidade, sabe? Ele é encarado como uma ferramenta, mas uma ferramenta assim que ela acaba envolvendo muitas outras ferramentas, né, no seu processo. Ele é um conceito que pode ser definido como ciclo de melhoria contínua. Quando se refere a ciclo, é algo que está sempre em movimento. Ele está sempre indo do início ao fim, recomeçando. O PDCA ele se divide em quatro partes, né? Um ciclo que é dividido em quatro partes fundamentais. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui para te ajudar. Vou escolher uma imagem aqui para a gente trabalhar a partir dessa imagem. Ciao Vanessa, buon stato. Só um minuto. Tá vendo aí? Tô vendo. Maravilha. Então, ciclo PDCA, né, é um ciclo dividido em quatro partes. Como eu já disse, ele pode ser definido como um ciclo de melhoria contínua, ou seja, um processo contínuo, ininterrupto de melhoria. E essas quatro partes elas são divididas em plano ou planejamento, que é o PDCA é uma sigla que vem com expressão em inglês, tá? Então, o P aqui vem de plan, que é planejamento em inglês. O D vem de do, que é do inglês fazer, por isso que é um D, não um F. O C, ele vem da palavra check, que é checar, analisar. E o A vem de action, que é agir, ação e assim por diante. Então, vamos lá, etapa por etapa, né? No P, planejamento, o que acontece? A gente, no trabalho, né, acho que dá para a gente resumir o trabalho, seja ele qual for, como sendo uma sequência de resolução de problemas. Né? Assim, basicamente, o que a gente faz no trabalho da gente, independente de qual seja esse trabalho, é resolver problemas, né? É você superar obstáculos e assim por diante. No seu trabalho, eu imagino que também seja assim, né? No sentido de, na hora que você fiscaliza, você tem um desafio ali, uma meta para cumprir, e em geral você acaba encontrando aqui e ali algum desafio, algum problema que precisa ser corrigido com no seu processo de fiscalização e assim por diante. Não apenas problemas, né, que você vai resolver o problema dos outros, mas até mesmo na gestão, né, do seu próprio tempo, na gestão, né, das informações que você coleta, na gestão das suas informações e assim por diante. Dá para dizer que é um processo contínuo de superação de obstáculos, né, através de processos e assim por diante. Você segue ali um padrão,
assim por diante. Então, assim, o PDCA, ele é uma ferramenta que ajuda você a manter como é que eu posso dizer, um ciclo de melhoria contínua, ou seja, é uma ferramenta que ajuda você a ter um olhar mais consciente em relação aos processos do seu trabalho, e não apenas isso, mas também ajuda você a coletar informações, né, a partir dos resultados que você colhe do seu trabalho, e também te ensina a agir, né, a partir dessas informações, no sentido de estar sempre buscando melhorias no seu trabalho. Então, aqui no planejamento, no P, essa etapa aqui é bem importante, porque ela é o momento em que você planeja um projeto, é o momento em que você planeja uma ação. Então, vamos supor que no seu trabalho você tem aqui, de repente, uma meta cumprida dentro de um determinado período de tempo. Não sei exatamente como é o seu trabalho, mas vamos supor que você tem uma meta e você precisa, né, alinhar, criar, projetar um planejamento para a realização dessa sua meta, né, para que ela possa ser feita da melhor forma possível. E então esse é o momento que você planeja, né? Você identifica qual é o problema que você tem que superar, você analisa qual é o fenômeno, você analisa o processo e você planeja. Né? Apenas isso, projeta. Né? Uma vez que você tem um plano feito de realização com uma meta estabelecida dentro de um tempo específico, né? Porque vale mencionar aqui, quando se fala em projetos, seja de qual for, o projeto precisa ter data para começar e data para acabar. Assim como você tem os seus prazos, né? Trabalho tem prazos, requer planejamento e assim por diante. Então, a parte do planejamento é isso. E o PDCA, eu digo que ele é o coração da gestão da qualidade, por quê? Porque já nesse momento aqui de planejamento, né, existe uma série de outras ferramentas que podem te ajudar a realizar esse planejamento. Não sei se você já viu, por exemplo, uma ferramenta que está lá disponível no AVA, que se chama 5W2H. E ela é mais uma ferramenta que tem uma sigla que foi criada a partir de expressões em inglês, né, que traduzindo é basicamente uma série de perguntas que você precisa responder para poder considerar que você está partindo, que você já tem um planejamento. Né? Então, basicamente o 5W2H é o que é que você vai fazer, como é que você vai fazer, o que você pretende fazer, quem são as pessoas envolvidas, quanto tempo isso que você vai fazer vai durar, quanto isso vai custar e onde é que você vai realizar esse trabalho. E assim por diante. São perguntas básicas, mas que fazem muita diferença quando você está planejando alguma coisa. Se você vai realizar uma tarefa, um projeto, você precisa ter as respostas para essas perguntas muito bem resolvidas e muito bem claras. Então, já que na etapa de planejamento, eu já cito uma ferramenta que pode ser muito útil. Né? Se você está planejando um projeto, você precisa ter todos esses atores e todas essas informações bem realizadas, né? Bem resolvidas, bem claras para você. Outra ferramenta muito útil que pode te ajudar a realizar um planejamento de um projeto é, por exemplo, o brainstorming, que é outra ferramenta que está descrita lá no SCORM, também no livro e também nos conteúdos complementares. Brainstorming é não sei se você já sabe, se por acaso você já sabe e quiser contribuir, pode falar, tá, Ricardo? Pode me interromper, pode conversar comigo aí, fica à vontade. Ok. O brainstorming é uma ferramenta que é basicamente uma dinâmica de grupo para a criação de novas ideias. Então, vamos supor que você tem a sua equipe de trabalho e vocês estão reunidos para planejar, né, uma ação para resolver, superar determinado problema. Então, um momento muito importante nesse momento, né, uma etapa muito importante nesse momento é o momento em que vocês colocam para fora todas as possibilidades, né, em relação a esse problema. Né? Vocês precisam investigar, por exemplo, quais são as possíveis causas desse problema. Né? Antes de você agir, né, para corrigir o problema ou para superar o problema, você precisa compreender as suas causas. E aí, assim, para se compreender as causas, você precisa fazer um levantamento de hipóteses, né? Um levantamento de possíveis causas. Né? Então, quando você se reúne com o seu grupo de trabalho para realizar um planejamento de um projeto,
você precisa, sem mais nada, né, ter as ideias básicas, né, o ponto de partida. Então, o brainstorming funciona, é uma dinâmica de grupo que ajuda a gente a colocar as ideias para fora, e uma vez que essas ideias são colocadas para fora, a gente escolhe aquelas que são as melhores, então, ou misturar as ideias e ver o que é que dá. Então, assim, brainstorming é uma expressão em inglês que significa tempestade de ideias, dá para ser traduzido assim, uma tempestade de ideias. Então, existem várias técnicas diferentes de brainstorming, você pode pesquisar na internet, tem várias técnicas, mas que, enfim, todas elas não passam disso, né? Dinâmicas de grupo para a criação de novas ideias. Então aqui, mais uma vez, outra etapa que pode, outra ferramenta que pode ser bem útil nessa etapa do P, né? Planejamento. E assim por diante. Quando você tem, uma vez que você realizou o seu plano de ação, uma vez que você realizou, né, que você desenhou ali o seu projeto, você precisa o quê? Executá-lo. Não é isso? Um projeto não serve de nada se ele não sai do papel. Não é isso, Ricardo? Positivo. Então, aí a gente pula para a próxima etapa do PDCA, que é o D, de do, to do, que é fazer. Vocês vamos executar esse negócio, vamos botar para frente, vamos realizar. Né? E aí, nessa etapa, né, você já etapa em que o projeto acontece. Né? A etapa em que você vai atravessar ali aquele espaço de tempo, realizando uma sequência de tarefas, né, que foram divididas entre os membros do grupo, e que você vai realizando essas tarefas, e o mais importante, você vai monitorando e registrando os resultados que você vai coletando. É o momento da execução do trabalho em si. Então, é uma etapa extremamente importante porque você precisa ter atenção para com ela. Então, para monitorar a execução do trabalho, para ter atenção em relação ao trabalho, existe também uma série de outras ferramentas. É isso. E aqui, checklist, por exemplo, é uma ferramenta muito útil. Fluxograma é outra ferramenta muito útil. São as ferramentas do dia a dia do trabalho, da execução do projeto. Além de outras ferramentas estatísticas, assim por diante, de coleta de dados, enfim. Ao final da execução do seu projeto, quando você ultrapassou ali determinado período, né, seja ele o período inteiro do projeto ou uma parte do período, qualquer momento que você tinha decidido que é o momento para você parar e avaliar resultados, quando você começa a avaliar os resultados, né, ou seja, você tem um trabalho, você realizou, agora você precisa avaliar se ele funcionou, se ele foi útil, onde é que você errou, onde é que você acertou, o que pode ficar melhor e assim por diante. Aí você pula para a próxima etapa, que é o check, ou análise, verificação de resultados. Então aqui a gente já passou do momento em que a gente planeja para o momento em que a gente executa e, por fim, o momento em que a gente coleta informações. Estamos aqui na terceira etapa do PDCA, penúltima etapa. Verificação de resultados é basicamente esse olhar, né, de investigação, através do qual você vai usar uma série de ferramentas para pesar os resultados, comparar os resultados com as suas metas, né, comparar os resultados com todo o processo que você levou para chegar até ali, né, avaliar como é que foram os seus gastos, né, se você cumpriu as metas, se você cumpriu as metas de tempo, as metas de gasto, né, como é que foi a realização do trabalho em relação às pessoas, né, tudo que aconteceu, e fazer essa equação, né, entre tudo que foi gasto, investido, com o que foi coletado, né, com o que foi conquistado a partir desse trabalho. Né. Uma vez que você pegou os resultados do seu trabalho, do seu projeto, né, e avaliou os resultados dele, né, e fez isso, né, com a sua equipe, né, usando de ferramentas adequadas e assim por diante, você tem agora as condições, né, você tem as informações necessárias para tomar a última decisão, para pular para a última etapa. E essa etapa, qual é a etapa? É a etapa da ação. Que ação é essa? É a ação, ou seja, é a atitude que você vai tomar a partir dos resultados que você coletou. Então, você planejou, né, um projeto, né, você projetou, você executou esse projeto, ou seja, o trabalho em si, e você avaliou os resultados do seu trabalho.
Quando você avaliou, você precisa ter uma resposta. Foi, né, resumidamente foi bom, funcionou ou não funcionou? Claro que não é tão simples assim. Mas, resumido, deixando de uma maneira mais simples, se foi legal, se deu certo, né, se você alcançou seus objetivos, e então, o que é que você tem nas suas mãos? Você tem um processo, né, nasceu um processo, nasceu uma padronização. Né? Se você planejou uma ação, executou e os resultados foram bons, a tendência é que você repita o que você realizou para manter-se coletando os mesmos resultados positivos. Está entendendo isso, Ricardo? Sim, professor, estou Então, entendendo. essa ação, ela, diante de resultados positivos, essa ação ela se converte na formação de um processo. O que é um processo? É uma padronização. Okay? É um movimento de entrada, transformação e saída. Quando você, se você for dono de uma lanchonete, né, dando um exemplo bem grosseiro e simples, né, qual é o processo, qual é o processo de fabricação do suco de laranja? Né? Você tem ali a entrada, que é as laranjas in natura, e a máquina. Né? E você tem um processo de transformação, que é o momento em que você põe as frutas na máquina e ela transforma em suco. E aí você tem o resultado, que é o suco propriamente dito. Então você tem um estado A, que é a laranja in natura, que passa por uma transformação e vai para um ponto B, o estágio B, que é o resultado, o suco. Né? Então, assim, a forma como você realizou isso, né, se ela alcança os objetivos, né, se ela faz sucos com qualidade, se você sabe escolher as melhores frutas, se você faz o processo com higiene, seguindo os procedimentos e assim por diante. E isso tudo, né, permite com que você entregue um resultado que satisfaça o cliente, que satisfaça os critérios. Você tem um processo que precisa ser repetido, porque você precisa manter o padrão de entregas. Então, se pegar esse exemplo simples, é extremamente simples, mas para entender o PDCA, né, seria como você planejar aquilo que é a melhor forma de se fazer o suco, executar, pegar os resultados, né, avaliar, e aí eles foram positivos, então você desenha o seu processo, você escreve. Então, a partir de agora, a gente vai fazer sucos dessa forma, e assim tem que ser feito. Mas o PDCA, ele é um ciclo de melhoria contínua, ou seja, isso significa que se você chegou aqui no A, no Action, e você Na cabeceira lá. avaliou resultados, eles foram positivos, e aqui no Action você cria então um processo, não significa que o PDCA acabou, porque o PDCA não pode terminar. Né? Então você vai continuar executando esta ação e sempre avaliando os resultados. Você tem que sempre avaliar os resultados, sempre. Por quê? Qual é a importância disso, Ricardo? Porque a dinâmica do trabalho, a dinâmica da economia, a dinâmica da vida como um todo, ela está sempre em mudança. Né? Sempre. Então, se a dinâmica das coisas, né, as necessidades dos clientes, né, a dinâmica da natureza, a dinâmica de tudo, né, tudo que está em jogo muda o tempo todo. Então, numa empresa, numa indústria ou em qualquer processo de trabalho, não é porque você criou um processo que funciona que você vai parar de avaliá-lo, entende? Então, assim, os resultados que você colhe, eles têm que estar sempre sendo avaliados, porque, inevitavelmente, uma hora você vai colher resultados diferentes do que você esperava. Eles vão alterar. E quando esses resultados começarem a mostrar alterações significantes, né, você precisa replanejar. E aí a roda do PDCA volta a girar, entende? Na verdade, ela não para de girar. Tá claro isso, Ricardo? Reparei, ela dá uma continuidade, né? Ela vai... Exatamente. Você tem um Ela é planejamento... Isso, exatamente. Ela é contínua, ela não pode deixar cair o padrão, né? Exatamente. Então o PDCA é como uma lente, né, que ajuda a gente a enxergar o trabalho sempre nessa perspectiva, né, de execução de acordo com um planejamento prévio, ou seja, o trabalho não pode ser feito de qualquer forma. Né? Esse planejamento pode até ser simples, né, se o trabalho for simples, se o projeto é simples.
mas você não pode executar nada do nada, do nada. Você precisa ter um ponto de partida, você precisa ter uma meta, você precisa vislumbrar um caminho que você precisa percorrer. Uma vez que você tem esse planejamento e você executou o seu trabalho, você avalia os resultados dele. Uma vez que esses resultados, se eles forem bons, você repete o processo. Se eles não forem bons, o que é que acontece? Aí, aqui, ainda no Action, ao invés de você criar um processo, você tem que voltar a planejar. Né? Se você planejou, executou e avaliou os resultados e não foram bons, o que é que você faz? Volta para o planejamento. Tá claro isso? Tá claro, professor. Então, esse é o ciclo. Por isso que é um ciclo. Tá? Porque diante dos resultados, você precisa de um novo planejamento. Se os resultados não foram satisfatórios, você precisa de um novo planejamento. Pode ser que os resultados até sejam satisfatórios, mas ainda assim haja aqui e ali algum ponto que precise ser melhorado. E onde é que a gente melhora esse ponto? No planejamento. Ô, professor, mas... Não, beleza. Tudo é parte do planejamento, não é isso? Isso. Agora, essas ferramentas, ela vem para ajudar essas ferramentas que o senhor falou aí. Essas ferramentas, existem ferramentas que Ou é podem ajudar. Ou é outra coisa totalmente diferente? No caso, essas ferramentas que o senhor citou, essas duas aí, que tem 5, aquele nome... 5W2H. Sim, e a outra, Brainstorm, né? Brainstorm, isso. Né? Foram alguns exemplos que eu citei para ajudar você a executar cada uma dessas etapas. Uhum. Porque eu digo assim, Ricardo, olha só, vamos supor que a gente está junto num projeto e a gente tem... Deixa eu dar um exemplo. Né? Vamos supor, você dirige ou anda de transporte público coletivo? Não, eu tenho um carro da empresa, eu dirijo. Pronto. Então, cita aqui para mim, sei lá, alguma coisa que você vê no dia a dia no trânsito que você acha que é um problema. Sei lá, algo que algo que te incomoda no trânsito, assim. Diz para mim. Rapaz, ó, assim, sabe, professor, eu fico muito, assim, irritado com esse pessoal de moto, que eles vêm e, assim, eles não respeitam. Então você acha que há uma certa imprudência por parte da maioria dos motoqueiros que, enfim, você acha que se arriscam muito, acabam arriscando... Porque eles avançam o sinal, eles cortam você pela esquerda, pela direita. Certo. Ok. Tá bom, pronto. Aí, o que pode acontecer? Você pode acarretar um acidente para cima de você e eles não querem se responsabilizar. Certo. Entendeu? Ok. Pronto. Então, vê só. O que é que a gente tem diante aqui? A gente tem diante de nós dois um problema. Tá? É um problema. Uma coisa que a gente precisa começar a ver, Ricardo, quando a gente estuda a gestão da qualidade, é uma coisa que é muito importante para a gente levar para a vida da gente, principalmente para a vida profissional, né? A gente precisa, enquanto profissional dessa área, começar a enxergar problemas não mais como obstáculos, mas como oportunidades de inovação. Você precisa começar a enxergar, Ricardo, agora, todo e qualquer problema que estiver diante da sua vida, assim, na vida profissional, principalmente a vida profissional, né? Mas na vida pessoal também, não mais ver os problemas como acontecimentos que fazem assim a sua vida mais difícil, ou pelo menos apenas isso, mas que sejam para você uma oportunidade de inovação, uma oportunidade de você agir com criatividade e inovar. Porque se você para pensar, todos os casos de sucesso, né, do ponto de vista profissional, empresas que são bem-sucedidas, que, enfim, são empresas que oferecem soluções interessantes para as necessidades das pessoas. Compreende isso? Então, assim, quando você cita, por exemplo, um problema de trânsito, né, que pode ser resumido como, sei lá, imprudência. A imprudência dos usuários de motocicleta. Assim, existe em Recife um padrão de comportamento que se repete, enfim, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do motoqueiro, para melhorar a vida do pedestre e para melhorar a vida do motorista do carro, assim, porque está havendo claramente ali um impasse, um problema e tal.
né? Os motoqueiros têm as suas queixas em relação ao trânsito, os pedestres têm as suas queixas em relação aos motoqueiros e os carros e assim por diante. Ou seja, há um conflito ali de convivência, né? Se há um conflito, há uma oportunidade de inovação, há uma oportunidade de você oferecer, pensar e oferecer alguma solução para a comunidade, né? Isso pode ser capitalizado, isso pode se tornar um negócio, e aí você ganhar com isso e a sociedade inteira ganhar também. Tá? Então, vamos supor que a gente trabalha para a Prefeitura do Recife ou trabalha, sei lá, para o Detran, enfim. E estamos diante aí desse problema. O que a gente pode fazer? Eu estou e você sentados conversando, nós fomos desafiados a resolver, a oferecer soluções para isso. Então, você estamos conversando e eu só, olha só. E aí, Ricardo, o que você acha, cara? O que você acha quais são as causas, né, desse problema? E aí você pode elencar algumas. Vamos supor que você fala que acha que é uma questão de educação. Sei lá, os caras, de alguma forma, se acostumaram a se comportar dessa maneira. Enfim, aí você listou uma série de coisas lá. A gente sentou um diante do outro e a gente começou a escrever e falar. Então, Ricardo, me diz aí tudo o que você acha, tudo que vem à sua cabeça sobre a questão dos motoqueiros. O que você acha? Por que eles fazem isso? Por que isso está acontecendo? Então, vamos tentar entender isso aqui. Né? Então, assim, tudo que você me disser, e aí nessa hora, eu tenho que me preocupar em deixar você falar à vontade, no sentido de que você pode realmente falar o que vier na cabeça. Porque o que eu quero nesse primeiro momento é que você ponha para fora todas as ideias possíveis, desde as mais absurdas até as mais razoáveis. O importante é que a gente coloque em cima da mesa as ideias da gente. Tá? Uma vez que a gente terminou esse momento, né, a gente vai olhar para o que a gente escreveu, o que a gente anotou, e vai dizer assim, olha, pronto, agora é hora da gente escolher com o que a gente vai trabalhar. Porque se a gente precisa desenvolver uma solução, a gente precisa, né, fechar o foco, a gente precisa agir sobre uma coisa. Não adianta a gente ficar querendo resolver todos os aspectos do problema. Então, vamos supor que na lista lá de coisas que a gente anotou, estava lá como a mais razoável, né, que faz mais sentido, é que rola uma questão de educação. Né? Então, a gente vai tentar desenvolver uma solução educativa para motivar os motoristas de moto a se comportarem de maneira menos arriscada, menos imprudente no trânsito. Tá me acompanhando, Ricardo? Estou sim, professor, estou acompanhando. Então, esse momento que a gente viveu junto, de sentar e conversar e tentar entender a maioria das causas possíveis, esse momento é brainstorming. Entende? Isso que eu chamo de brainstorming é uma ferramenta específica da gestão da qualidade. Entende isso? Então, assim, a gente usou de uma ferramenta. Eu estou dando um exemplo assim, bem geral, mas, na verdade, para a gente fazer o exercício do brainstorming, existem técnicas específicas. Então, eu poderia sentar a gente todos num grupo e aplicar essa técnica de várias formas diferentes para tentar extrair o máximo de ideias possíveis. Então, assim, não é simplesmente uma coisa que a gente chega, senta e vai conversar. Existe uma dinâmica, sabe? Existe uma... Quando eu digo ferramentas, não é que tenha que ser nada sofisticado. Ela pode ser feita com papel e caneta. Mas a partir ali de uma dinâmica de grupo, né, que cada um cumpre um papel, enfim, tudo para ajudar você a tirar as suas ideias da cachola. Então, assim, esse é um momento. Né? Então, assim, uma vez que a gente identificou uma possível causa e quer construir um projeto a partir disso, porque eu e vocês trabalham e a gente precisa desenvolver um projeto para alcançar um resultado. Né? Qual é o projeto que a gente vai desenvolver? A gente vai desenvolver um projeto de educação no trânsito em relação aos motoqueiros. E qual é o resultado que a gente quer? A gente quer alcançar a gente quer que eles diminuam o número de acidentes de moto, diminuir o número de conflitos no trânsito e diminuir o comportamento imprudente dos motoqueiros e assim por diante. Então, como é que a gente vai coletar essas informações depois? Isso é outro problema. Mas a questão é, uma vez que a gente fez o brainstorm, né, encontrou aquilo que a gente quer trabalhar, a gente precisa agora fazer o plano de ação. Você diz, tá bom, Ricardo, agora a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Né? Então a gente encontrou qual é o problema, vai agir como? Aí entra aqui outro brainstorming, que é o momento que a gente vai planejar mesmo qual vai ser a ação. A gente vai fazer campanhas de outdoor, a gente vai fazer panfletagem, a gente vai fazer campanhas na televisão,
a gente vai, enfim, criar um sistema, sei lá, sei lá, enfim, as possibilidades são muitas, né? A gente vai fazer um esquema de beneficiamento, a gente vai controlar com câmeras, a gente vai, enfim, as possibilidades são infinitas. O que vai ser feito não importa. A ideia é que, uma vez que você fez o brainstorming, você precisa desenhar um projeto, ou seja, a ideia é que daqui a um ano, ou seja, dentro do prazo de um ano, a gente vai avaliar como é que está o comportamento dos motoqueiros no trânsito e avaliar se o projeto da gente deu certo. Tá entendendo? Então, você planejou e aí você está nessa área aqui, ó, do P, planejamento. Brainstorming, e aí o 5W2H é o quê? 5W2H. Quem é que vai realizar o projeto? Eu, Ricardo. Tá? O que é esse projeto? É um projeto de desenvolvimento de campanha X, realizando tal coisa para alcançar tal objetivo. E quanto é que isso vai custar? Isso vai custar tantos reais. A gente aqui, né, fez um projeto, a gente tem um orçamento aqui, X, e a gente vai tentar encaixar o projeto dentro desse orçamento. Onde é que ele vai ser realizado, no seu projeto? O projeto vai ser realizado nas principais avenidas da cidade do Recife. Né? Por quanto tempo você vai realizar esse projeto? Eu vou realizar esse projeto dentro de um ano. Beleza. Então você tem aí o seu 5W2H, ou seja, são 7 perguntas que precisam ser respondidas. O que é que você vai fazer? Quando é que você vai fazer? Com quem você vai fazer? Quem são as pessoas envolvidas? Quanto é que isso vai custar? Onde é que você vai realizar o seu trabalho? E assim por diante. Então, essa ferramenta tão simples, né, que são essas perguntas, elas são um outro exemplo de ferramentas da qualidade que pode ajudar você a planejar. Ou seja, já te dei 2 exemplos de ferramentas que são úteis para você realizar essa etapa do PDCA, a etapa do planejamento. Tá claro isso, Ricardo? Tá claro, professor. Estou escutando, tá claro. É isso. Nós temos no PDCA 4 momentos. E cada um desses momentos você pode usar ferramentas específicas que te ajudam a realizar esses momentos. Ou seja, no planejamento, você pode usar ferramentas de planejamento. Na execução, você pode usar ferramentas de execução. Na checagem dos dados, você pode usar ferramentas de checagem de dados. E aqui, na ação, você pode usar outras ferramentas também, que é o momento em que você vai ou padronizar aquilo que você realizou, ou você vai rever o que você fez para poder construir um novo planejamento. Por exemplo, pode ser que o nosso projeto, né, de tentativa de melhorar o comportamento dos motoqueiros no trânsito na cidade do Recife, né, quando a gente planejou e aqui veio para o D, executou, veio para o C, avaliou os resultados, ou seja, depois de um ano, a gente precisa encontrar relatórios que nos digam como é que está o comportamento dos motoqueiros em relação ao ano passado, né? Ou seja, em relação ao ponto inicial, o ponto em que a gente começou a executar o projeto. Então, você executou um projeto, um ano depois, você precisa avaliar os resultados. A gente avaliou os resultados e a gente descobriu que a gente não alcançou a meta que a gente queria. A gente tinha uma meta de tantos por cento e a gente alcançou uma meta irrisória, assim, algo muito baixo. O que acontece? A gente precisa avaliar o planejamento e a execução. Tentar identificar onde é que a gente errou ou o que é que precisa melhorar e refazer o planejamento a partir dessa avaliação. Então, é um ciclo de melhoria contínua. Toda vez que você avalia seus resultados, alguma coisa você vai encontrar que precisa melhorar. E aí você refaz o seu planejamento, executa de novo, colhe os resultados, avalia, vê o que é que precisa melhorar, refaz o planejamento, executa e assim por diante. Entendeu, Ricardo? Entendi, professor. Isso é diante de qualquer empresa que você for trabalhar, né? De qualquer empresa. De qualquer projeto que você se envolva. Entende? Por mais simples que seja o seu trabalho, né, sempre dá para você aplicar esse olhar do PDCA. Né? Vamos supor que você... Até nas coisas mais simples, né? A gente geralmente cita projetos
porque é o melhor exemplo para a gente usar para explicar o que é PDCA. Para entender melhor. Mas se você quiser um exemplo mais simples, né, pense nos seus processos. Né? Pense em você, pense nas metas que você tem que bater, né, anual, mensal e assim por diante. E pense nos seus processos de trabalho, ou seja, qual é o comportamento padrão que você tem para realizar o seu trabalho, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Né? Quais são os instrumentos que você usa, né? Quais são as decisões que você toma, né, em termos de tempo, em termos de ferramentas, em termos de gestão do seu tempo, em termos de gestão das suas ferramentas. Né? Ou seja, avalie todo o seu passo a passo, né, e todas as decisões que você tomou para entregar os seus resultados. Tá aí, Ricardo? Tô achando que caiu. Você tá aí? Tô. Tá, é porque ficou escuro aqui de repente. Bom, uma vez que você tenha avaliado, né, os seus resultados, você tem o seu trabalho, você tem o seu processo, né, seus processos. E aí você avalia os resultados. Né? Avalia onde você queria chegar e as entregas que você queria fazer. Ou seja, avalia o que você projeta, o que você precisa ser feito e avalia o que você faz. Né? O que você tem que fazer no seu trabalho? O que você tem que alcançar? O que você precisa entregar no seu trabalho? Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe os seus prazos. Você sabe o que a prefeitura espera de você. Né? Então, assim, você está entregando o que espera de você? As escolhas que você faz no meio do processo, elas estão facilitando ou dificultando o seu trabalho. Né? A sua rotina de trabalho, o que é que existe na sua rotina de trabalho que você acha que pode dificultar ou facilitar, que pode tornar mais ou menos confortável, que pode deixar mais ou menos produtivo, mais ou menos concentrado. Então, assim, sempre que você lança esse olhar mais crítico, consciente, né, em relação aos seus processos, e você fica atento, né, em relação às suas entregas, aos seus resultados do seu trabalho, você está, de alguma forma, dentro da lógica do PDCA. Né? E você vai estar mais ainda dentro da lógica do PDCA se você não apenas ficar atento aos seus resultados e aos seus processos, mas também se você tomar atitudes a partir do momento em que você identifica problemas nos seus resultados, que você identifica problemas no seu processo. Né? Se você olha para os seus processos, para os seus resultados e entende que eles podem ficar melhores, que eles precisam ficar melhores, mas você não faz nada diante disso, então você está quebrando o ciclo de melhoria, você não está dentro do PDCA. O ciclo do PDCA ele precisa se fechar. Né? Você precisa planejar, ou seja, saber para onde você vai, você precisa executar aquilo que você sabe que você vai executar, você precisa executar, e você precisa avaliar os resultados do que você fez. Tá? Se você avalia os resultados que você fez e você sabe que eles não estão bons o suficiente ainda, que eles podem ficar melhor, mas você não faz nada, você quebra o ciclo. Então você precisa, ao avaliar os resultados e ver que eles precisam de melhoria, você precisa imediatamente refazer o seu planejamento. Desde as coisas mais simples, que a gente já faz naturalmente, né? Vamos supor que você todos os dias pegava o mesmo caminho para ir para o trabalho. Né? E você começou a notar que nesse caminho você chegava mais estressado, porque o trânsito era pior, e assim por diante. Né? Existe solução para isso? Né? Existe um outro caminho possível? Existe alguma forma de fazer com que você faça um percurso mais agradável e chegue no trabalho mais disposto? Acordar mais cedo, dormir mais cedo? São as possibilidades. Enfim, são muitas. Mas eu estou dando um exemplo bem simples mesmo para mostrar que o PDCA, na verdade, pode estar presente em tudo, não apenas em projetos complexos de trabalho, mas até mesmo nas ações mais simples do seu dia a dia, no sentido de você estar atento à diferença que pode existir entre a sua expectativa, ou seja, o seu plano, e aquilo que você realmente fez e os resultados disso. Então, o PDCA ele é conhecido como sendo o coração da gestão da qualidade por isso, porque ele dá para a gente esse exercício, né, de consciência, de atenção, de cuidado e de melhoria contínua para tudo que você faz.
Ok, Ricardo? Ok, professor. Estou escutando, estou anotando aqui algumas dicas aí que o senhor Maravilha. falou. Tá claro que tu tem em relação a isso? Mais alguma Não, dúvida? tá claro, tá claro. Tá claro isso, né? Tá bom, fico feliz. Em relação a qualquer outra ferramenta na atividade, tem uma atividade nessa unidade, né, ferramentas de qualidade, que é justamente para fazer o que a gente está conversando, que é, a gente pede, eu acho que é no fórum, se não me engano, que é para você explicar, falar um pouco sobre quais ferramentas podem ser úteis, né, para o profissional dentro do ciclo de PDCA. Então, quando você está na fase de planejamento, quais são as ferramentas que você pode usar aqui para realizar o seu planejamento? E para você responder essa pergunta, você tem que estudar e ler sobre as outras ferramentas de qualidade, que estão lá no livro, que estão no SCORM e que também estão ali nos vídeos que a gente colocou para vocês assistirem, assim por diante. Então a ideia não é para você se aprofundar muito e fazer, a ideia é só você tentar citar pelo menos uma ferramenta que você acha que pode ser útil em cada uma das etapas do PDCA, ou seja, no planejamento, o que é que eu posso usar de ferramenta? Na parte de execução do meu trabalho, o que é que eu posso usar de ferramenta? Na parte de avaliação dos resultados, né, do check, o que é que eu posso usar para avaliar os meus resultados? E na parte lá da ação, que é agir a partir dos resultados, né, o que é que eu posso usar também aqui? Então, assim, é só para você demonstrar que você conheceu as ferramentas e compreendeu essas ferramentas a ponto de poder associá-las a cada uma das etapas do PDCA. Então tem uma atividade lá que é assim. Ok? Ok, professor. Confere lá, alguns alunos já fizeram, mas se você tiver dúvidas, né, se por alguma razão você não compreende algum ponto e tal, não tem problema. Você pode me procurar no AVA, você pode me procurar... Professor, esse fórum que a gente já enviou, não pode enviar novamente não, né? Pode sim, pode enviar. O fórum, alguns alunos estão mandando, eles abrem o fórum e mandam um arquivo, fazem Em anexo. um anexo. Eu vi. Não é para fazer isso. Eu vi. A gente está considerando, mas o ideal é que vocês não anexem, que vocês escrevam. Eu vi nos fóruns, eu vi mais anexo do que escrita. Exatamente. Porque é um fórum, e o sentido do fórum é justamente que as pessoas possam facilmente ler os comentários dos outros, uns dos outros. Mas os arquivos ele abre também. Agora, só que quando você abre o arquivo, tem uns arquivos que vem 2, 3 folhas. Pois é. A ideia não é essa, né? A ideia é que ninguém precisa fazer download de arquivo para poder ler o trabalho do outro. Bastava estar lá exposto. Então, assim, a gente já tentou avisar isso de outras formas, mas alguns alunos se distraem, acabam se esquecendo, não sei. Não tem problema, a gente está considerando também. Mas já que eu estou tendo a oportunidade de falar com você e aproveitar que a webconferência está sendo gravada, para deixar registrado que, assim, os próximos que fizerem, você e os próximos, que não anexem, escrevam lá diretamente na caixa de diálogo. E aí você expõe lá, posta lá suas considerações. Ô professor, e aquelas questões, tem umas que está só valendo 50%, né? O questionário da fase 2 de ferramentas da qualidade, ou é da fase 1, se eu não me engano, ela foi alterada. Né? Na fase 1. Eu estava dizendo pontuação total 50 pontos, só tinha 2 questões. Porque para você... Uma questão foi de eficiência e eficácia, até me lembro. Isso, pronto. Então, você já fez... A outra foi de uma ferramenta aí. Que era para selecionar uma ferramenta, uma pergunta lá para você selecionar a ferramenta que se encaixava com aquela pergunta. Exatamente. Deixa eu ver se eu abro aqui para te mostrar. Que foi da fase 1. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Fase aí 1. Tinha lá pontuação máxima 50 pontos. Pronto. Aí você ficou... Essa foi a sua nota, então, 50, não foi? Você já fez a atividade? Eu já fiz, já. Pronto. Se você ficou com 50, eu vou explicar por quê. Deixa eu compartilhar aqui.
Tá vendo aí? Tô vendo. Pronto. Deixa eu... Essa plataforma melhorou muito, né? Melhorou, né? E a gente tá tentando melhorar mais, viu? Tem muita coisa que a gente tá Melhorou trabalhando. muito. Esse cenário é do Jaboatão, né? Na verdade, você pode ser que a sua matrícula tenha sido feita através da unidade de Jaboatão. Mas nós, do Núcleo de Educação à Distância, nós não pertencemos a uma escola específica. A gente é da central do Senai, de Pernambuco. A central fica onde? Regional. É em Santa Amaro. Ah, sei. Eu fiz curso aí. Pronto. O Núcleo de Educação à Distância fica aqui no Departamento Regional. Então a gente, na verdade, está no centro. O diretor aí é Marco, né? O diretor da escola? Sim, não Santa mais. Amaro. Não mais. Deixa eu só mostrar aqui o negócio. Só um minuto, isso, Ricardo. Aí eu vi, professor, na quarta-feira o senhor à tarde mandou um zap dizendo que foi pra sexta, né? Foi. Hoje de tarde eu entrei, mas não veio nenhum link pra mim, não. Foi, mas é porque acabou a gente fazendo só hoje à noite mesmo. Então, vê só, aqui na primeira pergunta nós temos: segundo o seu livro Ferramentas da Qualidade, o termo qualidade representa a busca da satisfação, não só do cliente, mas de todos os grupos de relações e partes interessadas, que de alguma forma são significativas na existência da organização. Abrange o gerenciamento do grau de eficácia e eficiência em todos os elementos internos e externos à empresa. E aqui eu queria destacar uma parte, Ricardo, que é bem importante a gente conversar, principalmente porque a gente está gravando essa web, e aí vai valer para outros alunos também. Na gestão da qualidade, uma coisa que a gente precisa entender é que o conceito de cliente, ele deixou de ser algo exclusivo daquela pessoa que está lá na ponta do nosso trabalho e que compra o nosso produto ou paga pelo nosso serviço, né? O conceito clássico comum de cliente, ele está limitado àquela pessoa que chega ali no caixa e paga por um produto, ou aquela pessoa que paga por um serviço, por exemplo, um serviço de reparo, sei lá, no seu apartamento. Você precisa de um serviço de reparo e você contrata um profissional e vai lá na sua casa e presta esse serviço. E aí, o conceito clássico de cliente é que cliente é você que pagou pelo serviço e nem ninguém mais. Esse conceito dentro do gestão da qualidade, ele mudou. Tá? Essas pessoas que pagam por produtos e serviços continuam sendo cliente e, de fato, são os clientes mais importantes. Mas dentro de uma rotina, dentro de um processo, né, de trabalho, se você pensar bem, tudo que a gente faz dentro de um trabalho é entregar resultados, né, entregar serviços. Né? Eu mesmo, por exemplo, eu trabalho aqui para o Senai, eu sou docente de comunicação e tutor aqui do EAD, e eu presto um serviço, ainda que eu seja um profissional contratado com carteira assinada, que eu faço todos os dias, oferecer uma sequência de entregas de serviço. Né? Eu tenho aqui o meu conhecimento, eu tenho, né, algumas ferramentas que eu trago comigo, todas elas estão aqui na minha cachola, né? Então, assim, eu trabalho com essas ferramentas para entregar uma sequência cotidiana de resultados. Né? Eu preciso gerir as turmas, eu preciso fazer webconferências, eu preciso avaliar as atividades, existe uma sequência de atividades que eu preciso entregar. Então, assim como o cara que vai no apartamento, né, prestar um serviço, sei lá, de elétrica, eu também estou aqui todos os dias prestando um serviço, eu estou entregando resultados. Né? Nesse sentido, o Senai é meu cliente. Está claro isso? Ainda que eu seja um profissional contratado de carteira assinada, a lógica fundamental é a mesma. Né?
Se a gente começa a enxergar os nossos contatos de trabalho, né, as nossas relações de trabalho, como relações de entrega para clientes, né, talvez a gente comece a se preocupar com os resultados da gente, tanto quanto a gente se preocuparia se nós fôssemos donos do nosso próprio negócio, né, se a gente fosse ali, se essas pessoas fossem clientes no sentido clássico da coisa. É uma mudança de entendimento que serve para ajudar a gente a estar mais concentrado assim, em relação às nossas entregas. Se você reparar bem, você no seu dia a dia, assim como eu, qualquer outro profissional, está entregando uma sequência de resultados, né, todos os dias ali, que vão combinar com um resultado final geral ali. Então, se você enxergar o seu colega de trabalho como um cliente, no sentido de, né, ele está ali para receber o seu melhor e você também está ali para receber o melhor do outro, né, talvez isso ajude a gente a estabelecer relações de trabalho assim, mais dedicadas, assim, né, mais presentes, mais focadas, assim por diante. É só uma maneira de a gente enxergar um pouco diferente para mudar um pouco assim nas nossas atitudes, né, para aperfeiçoar as nossas atitudes. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Porque aqui ele fala, o termo qualidade representa a busca da satisfação, não só do cliente, mas de todos os grupos de relações e partes interessadas, que de alguma forma são significativas na existência da organização. Abrange o gerenciamento do grau de eficácia e eficiência, ou seja, a gente aqui precisa ser tão eficaz e eficiente para com os nossos clientes internos, ou seja, os clientes das nossas relações de trabalho, tanto quanto a gente precisa de eficácia e eficiência para entregar os nossos resultados para os clientes externos, ou seja, aqueles que pagam pelos serviços do Sinai, que é o alvo, né, o nosso alvo ali, nosso público-alvo. Então, tudo isso para culminar no assunto eficácia e eficiência, ou seja, eficácia e eficiência é algo que a gente tem que buscar em todas as etapas do nosso trabalho, em todas as nossas relações de trabalho, e assim por diante. E aí, assim, essa introdução foi uma provocação que a gente usou justamente para poder testar vocês em relação ao que vocês entendem sobre eficácia e eficiência, né? E eficácia e eficiência pode ser resumido, né, pode ser traduzido como realizar os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. Quais são os seus objetivos dentro do trabalho? É realizar tal coisa, alcançar aquilo, entregar determinado resultado e assim por diante. Então, se você tem essa meta e você bate, que ótimo, você foi eficaz, né? Mas a eficiência, ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer, ela é um passo à frente nesse sentido, quer dizer assim, olha, não basta ser eficaz, não basta entregar os resultados, você precisa entregá-los, né? Você precisa alcançar esses resultados da melhor forma possível, tá? Qual é essa forma possível? E nada adianta você vender, sei lá, todos os seus produtos, né? Se para, por exemplo, vender, vamos supor que você é uma pessoa autônoma que vende determinado produto, né? Sei lá, obras de arte, né? Então você tem ali um número X, 10 quadros, sei lá, 10 esculturas para vender. E aí, no final de um mês, você vendeu todas as 10 esculturas. Mas, quando você olha para vendê-las, você tomou as piores decisões. Você não foi econômico para realizar o seu trabalho, você gastou muito dinheiro, você não foi produtivo, né? Você não foi... Enfim, o resultado é que você vendeu tudo, mas ficou com muito pouco, porque você gastou bastante também para poder vender. Então, assim, não basta alcançar as suas metas, você precisa fazê-las da melhor forma. E quando se fala em fazer com eficiência, é fazer da maneira mais produtiva, da maneira mais sustentável, da maneira mais criativa, da maneira mais econômica possível, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em Pareto, né? Pareto fala que existem um número limitado e pequeno de causas que, quando combatidas,
resolvem a maioria dos problemas numa empresa. Então, assim, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que para a gente conseguir, muitas vezes, para a gente conseguir, a gente não consegue alcançar os nossos resultados da melhor forma possível, porque uma série de detalhes estão prejudicando todos os outros. Então, assim, quando você ataca esses detalhes, né, e alcança suas metas, você não está apenas alcançando suas metas, você está realizando da melhor forma possível. Tá? Existem vários caminhos possíveis para se chegar aos mesmos resultados. Então, eficiência é percorrer o melhor caminho, aquele que vai te entregar o resultado da melhor forma possível, da maneira mais produtiva, da maneira mais econômica, mais sustentável e assim por diante. Tá claro isso? Então, aqui na primeira questão, ele diz aqui, você tem que marcar qual é a questão correta. A partir das suas leituras, marque a alternativa com a definição correta dos conceitos de eficácia e eficiência, tão importantes dentro do universo da gestão da qualidade. Eficaz é fazer bem a coisa certa, realizar aquilo que deve ser feito ou selecionar e executar a melhor opção. Eficiência é fazer essas atividades da melhor maneira possível, ou seja, minimizando recursos, evitando perdas. Qual foi que você marcou? Foi a primeira? Foi a primeira. Exatamente. Não é isso? Foi sobre isso que a gente acabou de falar? Uhum. Pois é. Deixa eu ver aqui no se o gabarito marcou a questão. Exatamente. A primeira. Na segunda questão, tem um detalhe que eu acho que foi isso que pode ter atrapalhado. A segunda questão, ela tem duas respostas possíveis. Tá? Ele fala aqui, ó, segundo Ishikawa, um dos melhores caminhos... Ishikawa é um japonês, não sei se você leu sobre ele lá no... Mas ele é um dos pais aí da gestão da qualidade. Ele diz assim, um dos melhores caminhos para resolver problemas é quando se tem dados. E a maioria dos problemas que acontecem nas áreas produtivas cai nessa categoria. O que ele está falando? Ele está dizendo assim, olha, você tem um problema para resolver e você não vai conseguir resolver se você não tiver informações sobre esse problema. Né? Para você resolver um problema, você precisa entender o que é esse problema. E para você entender o que é esse problema, você precisa de informações. Né? Então aqui, marque abaixo quais as alternativas são verdadeiras. Qual ou quais... Repare bem isso aqui. Marque abaixo qual alternativa ou quais alternativas são verdadeiras. Ou seja, pode ser que haja mais de uma. E aqui nessa questão nós temos duas questões verdadeiras. A primeira questão faz assim, diz assim, o 5W2H é uma base fundamental para a realização de projetos, na medida em que determina o que será feito, por quem, por qual razão, quando, onde e assim por diante. Você lembra, Ricardo, que a gente falou sobre 5W2H agora, quando estava conversando sobre o PDCA?